Bom, vamos lá, turma. Então, essa é a parte 2 da aula sobre modelo relacional. Então, agora nós vamos falar sobre restrições do modelo relacional. O modelo pode ter várias restrições para manter estados válidos no nosso banco de dados. Por exemplo, você pode ter uma restrição de integridade em relação às chaves. Você pode ter em relação a valores nulos. Você pode ter de domínio dos atributos, integridade referencial, entre outras. Vamos ver alguns exemplos dessas restrições de integridade. Então, mas são todas normas, regras que nós estabelecemos para manter a consistência do nosso banco de dados, para que eles façam um sentido lógico correto. Então vamos primeiro falar sobre integridade existencial de chave. Como nós estudamos, a chave ela tem um identificador único para a tupla, não é mesmo? Então, por exemplo, o que acontece se você tentar inserir uma outra tupla com o mesmo valor de chave? Vai dar um erro. Por exemplo, você já tem o João com o CPF tal. Aí você vai e insere Maria com o mesmo CPF. Obviamente é um erro assim que você não pode manter no banco de dados, né? Então, isso que nós estamos chamando de integridade essencial da chave. E, por exemplo, também se você tem uma chave, você determinou ela que é uma chave primária, ou seja, uma PK, Primary Key, tá certo? Chave primária, nós agora vamos chamar de PK, para uma dada relação R. Não pode conter valores nulos nessa tupla. Nesse campo, né? Então, se você define um determinado atributo CPF, por exemplo, como chave primária, você não pode ter valor nulo nele. E, inclusive, por exemplo, se você tem vários campos que em conjunto formam uma chave primária, em nenhum deles você pode ter valor nulo, tá certo? Bom, e como ele diz aqui, outros atributos dessa relação podem ter valores nulos, desde que não sejam membros da chave primária. Restrição de domínio. Por exemplo, os valores de domínio devem ser atômicos. E ele precisa ser um valor daquele domínio. Pode ser nulo se permitido pelo atributo. Então, por exemplo, se você tiver você definiu valores inteiros para um campo inteiro, você não pode colocar um número real nele, né? Você também não pode colocar um string, né? Como data e hora, enfim. Então, existem vários tipos de dados. Para cada tipo de dado só vai permitir aquele tipo de dado lá, não é mesmo? Isso é igual programação. Se você tem uma declaração de uma variável que é determinado tipo, ele não vai aceitar você colocar um outro tipo ali. Então isso nós chamamos de restrição de domínio do atributo. Agora nós vamos para uma outra restrição de chaves. Agora é a integridade de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira, né? Para começo de conversa. Chave estrangeira funciona como um ponteiro lógico. Então, numa chave, um conjunto de campos de uma relação é usado para fazer referência à chave primária de uma outra relação. Isso nós chamamos de chave estrangeira. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, neste modelo aqui conceitual, né, o modelo entidade de relacionamento está aqui em cima e foi adaptado agora para o modelo relacional aqui embaixo, onde tem duas relações, turma e curso, né, duas tabelas. Então, na tabela turma, perdão, na tabela turma nós temos esse relacionamento com o curso, onde em turma você tem o código da turma, que é uma chave primária, PK, tá aqui então, é o inteiro. E aqui embaixo você tem os atributos, né? Então turma tem
número de alunos, período, data de início, data fim. Também tem aqui um campo chamado código curso, né? Esse código curso aqui, ele faz referência a quem? Ao curso. Esse código curso que está em turma é o mesmo código curso que é a chave primária de curso. Ou seja, para criar essa relação aqui dentre os dois, é que nós criamos essa chave estrangeira em turma, que corresponde à chave primária de curso. Entenderam? Então, como turma faz uma alusão ao curso, onde toda turma está sempre ligada exatamente a um curso, e cada curso está ligada a 0 ou n turmas, o que acontece no modelo relacional é que nós criamos essa chave estrangeira aqui. Então, FK, foreign key, né, do inglês, chave estrangeira. Código curso faz referência a esse curso aqui. Então, essa é a maneira como nós fazemos essa no modelo relacional. E aí você tem uma restrição, que é o quê? Toda vez que você criar uma turma, você tem que colocar o código do curso, né? Você tem que colocar todos os atributos, código turma, código curso, tal, período, número de alunos, data de início. E esse código curso aqui, ele precisa ser um código válido, ou seja, precisa existir na tabela de cursos um curso com aquele código. Então é isso que a integridade referencial diz. O valor de cada chave estrangeira deve corresponder à chave primária existente da relação referenciada. Os atributos da chave estrangeira devem possuir o mesmo domínio dos atributos da chave primária, e os valores da chave estrangeira de uma tupla são os mesmos de alguma chave primária, ou devem ter valor nulo. Entendeu? Porque funcionam como ponteiro lógico. Então, se você tiver uma turma com um determinado código curso 1, por exemplo, precisa existir um curso com código 1. Se não existir, já está errado, né? Como que você está criando uma turma falando que o código curso é valor 1 e lá na tabela de cursos não existe nenhum curso com código 1? Entendeu? É isso que faz a integridade referencial de chave estrangeira. Então, aqui no exemplo, você pode ver que as cores aqui estão mostrando o código de curso, né, da nossa chave estrangeira. Então, aqui a gente tem 5 tuplas, cada uma tem um código turma único, porque afinal de contas é a chave primária da relação turma. Essas duas turmas referem-se ao mesmo curso, Ciência de Computação. Então, no código curso delas está 1, em amarelo, que corresponde ao curso 1, que também está em amarelo aqui em curso, que é o curso de Ciência da Computação. Perfeito, não é mesmo? O código curso 2 se refere aqui em azul a Engenharia de Software, e o código do curso 3 é Engenharia da Computação. Então aqui está tudo certo. Agora, o que aconteceria se eu fosse e alterasse aqui o código curso desse último para código curso 4? Seria um erro no nosso banco de dados, porque não existe o curso número 4. Entendeu? Então esse tipo de erro aqui é o que nós chamamos de um erro de referência de chave estrangeira. Agora vamos em seguida. Então aqui é a mesma coisa, não é mesmo? Aqui o empregado, você tem código nome, código departamento superior, e esse código departamento é uma chave estrangeira para a relação departamento, onde em departamento existe o código que é a chave primária, PK, e aqui código departamento é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira que liga ao código da relação departamento. Até então tudo certo, porque aqui o 4620 e 4622 estão corretos, não é mesmo? E aqui em código departamento está nulo, tá bom? Então, por exemplo, o empregado, o Avelino e o Rodrigo, eles têm um departamento, e esse aqui, IR Clotet, ele não tem nenhum código departamento, então aqui é como se fosse assim, nulo, né? E ele também não tem superior, então também está nulo, tá bom?
Superior, por sua vez, também é uma chave estrangeira. E ela se refere a essa própria tabela. Então, pela setinha aqui dá para você ver, ó. Superior ele vem, né? Chave estrangeira superior. E ela se refere à própria chave primária da nossa própria relação empregado. Ou seja, nisso aqui ele está querendo dizer o quê? Que o Avelino, o superior dele é quem está registrado aqui com o código 1 em empregado, que é esse IR Clotet. Não sei se aqui é só o começo do nome dele, né? Mas ele parece ser o chefe de todos, então. Porque aqui na terceira pessoa, o Rodrigo, ele está como superior código 2, ou seja, o Avelino. O Rodrigo é subordinado ao Avelino e o Avelino é subordinado a esse IR Clotet, que por sua vez não é subordinado a ninguém. Tá legal? Então aqui é nulo e nulo. Então, como nós vimos, a chave estrangeira tanto pode se referir, né, a uma outra relação, como você pode ter uma chave estrangeira que se refere à própria relação. O fato é que a chave estrangeira sempre vai fazer uma relação com uma chave primária. Ok. Então, a representação de banco relacionado e suas restrições. Cada esquema de uma relação pode ser representado por um registro de nome de atributos. O nome da relação é escrito sobre o nome dos atributos. A primary key deve ser sublinhada e a foreign key é representada por uma seta no atributo para a foreign key da tabela referenciada. Pode também apontar para a primary key da relação referenciada. Aqui é PK, tá? Escreveram errado. Então aqui é PK. Então a foreign key ela sempre aponta uma seta do atributo de foreign key para a tabela referenciada. Para a primary key da tabela referenciada. Então, por exemplo, aqui em projeto. Projeto você tem o nome do projeto, o número do projeto, projeto local, projeto e o DNUM. Esse DNUM aqui faz referência ao departamento, ao número do departamento. Então ele sai a setinha aqui e vai até a relação departamento e manda a setinha aqui para DNúmero, que é, por sua vez, é chave primária da relação departamento. Entendeu? Assim como essa aqui também. Então, ele sempre aponta para a chave primária da relação, né, da outra relação, que é a relação ao qual uma faz referência à outra. Então a ordem importa. Ela sai de quem faz a relação e aponta para a chave primária. Tá legal? E as chaves primárias estão sublinhadas, né? Então, desculpa. Aqui, ó, chave primária sempre estão sublinhada. Funcionário, a chave primária é CPF, está sublinhado. Departamento, a chave primária é DNúmero, está sublinhado. Tá legal. Agora, então, restrição de integridade semântica. Baseado na semântica da aplicação, não pode ser expressa no modelo. Isso aqui são algumas restrições que você não vai passar no seu banco de dados especificamente como restrição. Por exemplo, o número de horas de um empregado, todo o projeto deve ser no máximo 56 horas por semana. Você não precisa definir, e na verdade nem tem como você definir na estrutura do seu banco de dados que deve ser um inteiro de no máximo número 56 para o campo de número de horas. Entendeu? A sua aplicação, isso é uma regra de negócio que vai ficar reforçada, né? Que vai ser enforçada pela aplicação e não pelo banco de dados. O que você pode definir é que o número de horas é um número inteiro, por exemplo. E aí você não quer o quê? Que alguém trabalhe 2 horas e meia e isso seja registrado dessa forma, né? Ou a pessoa trabalha 2 horas ou outra pessoa trabalha 3 horas. E aí o domínio daquele atributo é um domínio de número inteiro. Mas você não tem por que limitar ele e falar que é no máximo 56. Isso já é uma restrição de integridade semântica.
Ou então, o salário do funcionário não deve ser maior do que o salário do supervisor. Isso você também não deve, não é um bom procedimento, não é um bom padrão você tentar incluir essa restrição no seu banco de dados. É preferível, né, você deixar isso para a sua aplicação. Na hora que o programa você for inserir o salário, ele dá um erro, fala, olha, você inseriu um salário para esse funcionário que é maior do que o salário do supervisor dele. Você tem certeza que quer fazer isso? Então isso daí seria uma restrição de integridade semântica. Não está restrita no próprio banco de dados. Então aqui ele diz que você pode utilizar isso, você pode reforçar isso através de triggers, assertions no SQL, permite esse tipo de construção, mas não necessariamente é um bom padrão. Na verdade, não é um bom padrão de fato. Esse tipo de coisa tão específico você querer restringir no seu próprio banco de dados, tá certo? Bom, então vamos falar agora sobre a povoação do nosso BD. Nós criamos, vamos supor, nós criamos já o nosso banco de dados e agora nós vamos querer modificar, inserir, popular o nosso banco de dados. Nós trabalhamos com operações básicas para alterar o banco de dados, que são insert, delete e modify. Então o insert é para inserir uma nova tupla, o delete é para apagar e o modify é para alterar. Tá legal? Só lembrando que a restrição de integridade não pode ser violada pelas operações de atualização. Então a gente não pode criar nada que seja ilegal. Por exemplo, inserir uma pessoa com CPF repetido. Tá certo? Várias operações de atualização podem ser usadas em uma mesma transação. Então o que isso aqui quer dizer? Pode ser que eu queira atualizar muitas pessoas de uma vez só. Por exemplo, eu posso querer atualizar o salário de todos os funcionários que têm o mesmo cargo. Posso querer dar um aumento para todo mundo ao mesmo tempo. E atualizações podem ser propagadas para causar outras atualizações automaticamente. Por exemplo, possa ser que eu queira mudar um determinado campo que é chave estrangeira em vários outros campos, e aí todos eles terão que atualizar automaticamente, né? Enfim, vamos lá. Ou então, por exemplo, deletar um campo, deletar uma linha, né? Deletar uma tupla, e que por causa que ela foi deletada, outras tuplas também teriam que ser deletadas. Bom, vamos ver com calma cada um desses casos. Então, sempre que a gente tem alguma ação que viola a integridade do nosso banco de dados, nós temos que ter uma correção. O que atitude nós vamos ter caso isso aconteça? Nós podemos, o mais óbvio, cancelar a operação que causou a violação. Primeira opção. 2. Nós podemos realizar operações, mas informar o usuário da violação. Ou seja, nós alteramos o banco de dados. Ele vai ficar inconsistente, mas nós avisamos o usuário falando, criou uma inconsistência. 3. Nós podemos definir uma trigger, ou seja, um procedimento que vai ser executado automaticamente para corrigir a violação. Ou 4. Nós poderemos implementar uma rotina específica que corrige o erro. Tá legal. Bom, nós vamos estudar isso mais para frente no futuro, mas hoje eu quero mostrar que tipos de operações que podem causar erros. Então, por exemplo, no insert nós podemos fazer o seguinte: nós podemos causar um erro de domínio, ou seja, se um valor do atributo de uma nova tupla não pertencer ao domínio. Então o insert vamos tentar inserir numa tabela curso a tupla sistemas de informação Facom. Então está aqui o curso, né? Vamos até dar um zoom. Você tem a primary key, o código de curso e um inteiro. O
código curso é um caractere e o código departamento é um inteiro. Bom, então a gente vê que aqui ele faz referência ao código curso, é um inteiro, tá bacana. Aqui é o segundo atributo, sistemas de informação, é um caractere, tá bacana. Agora aqui no facom, ele colocou um caractere, né? Sendo que o código departamento é o inteiro. Então, na verdade, aqui deu erro, porque ele deveria colocar um código do departamento e não o nome do departamento. Ele se confundiu e isso vai dar um erro, porque aqui é inteiro, o domínio é inteiro e ele tentou colocar um string. Tá certo? Semelhante a você tentar colocar string numa variável inteira na linguagem C, por exemplo, que é uma linguagem fortemente tipada, né? Ok, então esse foi um erro. Agora tem um outro tipo de erro, por exemplo, se nós tentarmos colocar um valor numa atributo chave já existir, né? Então, por exemplo, aqui ele tentar inserir a tabela curso 1 sistemas de informação, sendo que já existe um curso aqui com código 1, que é o de curso de ciência da computação, vai dar erro, porque não pode existir chave repetida. Ou você tentar alterar se o valor de uma... alterar não. Se você for inserir o valor de uma nova tupla com um valor nulo. Então, nulo, sistemas de informação 1. Por que não dá? Porque nulo... Porque esse código curso aqui é uma chave primária. Você não pode inserir uma chave primária nulo. Também daria erro. Aqui é a mesma... Aqui ele já vai estar dando um erro de integridade referencial de chave estrangeira, porque ele tentou inserir em turma uma tupla onde o campo 2, que é o código curso, é o número 4. Só que se você for ver na tabela curso, não existe curso com o número 4. Tá legal? Então, se o valor da chave primária da tupla que está sendo excluída estiver sendo referenciada por uma tupla de outra relação no BD, você vai ter que contornar essa ação por meio de alguma dessas coisas. Por exemplo, restrict, cascade, set null. Lembrando, isso aqui é o delete. Então, delete pode violar a integração referencial. Por exemplo, se nós deletarmos o curso aqui de ciência da computação, essas duas turmas aqui que estão referenciando o curso de ciência da computação vai dar erro, né? Porque agora elas estão apontando para um curso que não existe. Então você pode fazer o restrict, que é ele proíbe de deletar. Ele fala, você não pode deletar porque primeiro você tem que deletar as turmas. Você pode fazer o cascade, que automaticamente deleta as turmas também, uma vez que você deletou aqui. E você pode set null, que aí você, no código curso aqui da turma, fica tudo nulo. Ou seja, a turma não passa a apontar para nenhum curso. Também é uma estratégia bem interessante, porque você evita a perda de dados, mas você obviamente mostra aqui que está inconsistente. Eu, por exemplo, preferiria essa estratégia, set null. Simplesmente seta nulo nas coisas e depois, de algum modo, você corrige. Ou então, restrict, né? Não permite deletar. Esse cascade é meio perigoso, porque você pode acabar perdendo dados sem ter essa ideia de que você está perdendo dados. Bom, então aqui ele está falando, né, que você deve ser especificado durante o projeto de banco de dados para a restrição de integridade referencial. Isso já é uma parte da modelagem física, né? Você não precisa se preocupar com isso agora. É somente, estamos mostrando para você ter uma ideia de que tipo de violações podem acontecer no banco de dados ao você fazer insert, update e delete. E agora update. Né? Update é você alterar, atualizar um determinado campo, né? Um ou mais campos, né, de uma tupla. De uma ou mais tuplas, né? Então, por exemplo, você pode ter um erro de domínio, que é aquele mesmo erro, né? Tentar colocar um valor de caractere inteiro ou vice-versa. Você pode ter um erro de not null, ou seja, se você tentar colocar um campo nulo e
sendo que o projetista definiu como not null naquele campo, aqui no caso departamento, ó, se ele está not null, você não pode ter o campo nulo, tá certo? Não pode inserir, alterar aqui ciência da computação e colocar código departamento null. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar o último assunto de hoje, tá legal? Que é um assunto bem interessante de setas, nossa anotação. Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção, tá legal, na anotação, principalmente na anotação pé de galinha do modelo lógico, e depois nós vamos propor um exercício também sobre isso. Bom, primeiro eu queria mostrar essa anotação de setas, é uma anotação mais simplificada, né? Então você tem cardinalidade 1, N1 e Mn. Então no nosso modelo entidade de relacionamento nós não tínhamos setas. Agora no modelo relacional nós vamos ter setas, que significam, né, por exemplo, se a setinha significa N, né? Então se a cardinalidade é 1, fica igual assim. E se um N você coloca a setinha, né? Ou também tem a anotação de setas dupla, né? Que é a anotação mais moderna. Essa aqui é a original, tá? E a mais moderna é o que? Tudo tem seta. Só que se for N, você coloca a seta dupla. Tá legal? Eu prefiro que vocês só utilizem a anotação de seta ou a anotação de pé de galinha, que é ainda melhor. Vou mostrar agora a anotação de pé de galinha. Essa é a anotação de pé de galinha e é a anotação que nós vamos utilizar no trabalho. Então, por favor, foquem nessa anotação e, de preferência, utilizem essa anotação nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. Tá legal? Então, eu vou explicar essa anotação agora. Basicamente, você presta atenção. Quando tem um pé de galinha, né, que é esse 3 aqui, ele significa múltiplos, então significa N. E quando ele tem esse tracinho 1 aqui, ele significa único, então 1. Tá legal? E aí tem o opcional, que é a bola, e o obrigatório, que também é o tracinho 1. Vocês vão ver pra frente como fica. Então, por exemplo, se você quiser dizer que é exatamente 1, né, mínimo 1 e máximo 1, ou seja, 1, 1, você coloca os dois tracinhos, 1, 1. Se você quer dizer que é no mínimo 1 e até N, então é um tracinho e o pé de galinha. Se você quiser dizer que é 0, 1, você coloca a bola, que quer dizer, pode ser que seja 0, e o tracinho que quer dizer no máximo 1. Se quiser 0N, coloca a bola e o pé de galinha, quer dizer no mínimo 0 e no máximo N. Como que é uma maneira fácil de você entender o que é 0 e o que é 1 aqui? Basta você pensar o seguinte. Essa é a dica, aquele pulo do gato para facilitar a tua vida, hein? Presta bem atenção. Você vai considerar que esse valor que está mais próximo da entidade, da relação, melhor dizendo, né? Da relação aqui profissional, por exemplo. Ele é o valor máximo e o que está mais distante é o valor mínimo, né? Então o valor mínimo é 1 e o valor máximo é N. Já para a empresa, a bola significa o valor mínimo, que é 0, porque está mais distante da relação, e esse que está mais próximo da relação é o valor máximo, ou seja, 1, que é um tracinho, né? Então esse que é o relacionamento aqui. Ele quer dizer o quê? Que nesse relacionamento de profissional e empresa, profissional é no mínimo 1 e no máximo N, e empresa é no mínimo 0 e no máximo 1. Ou seja, se nós fixarmos para um determinado profissional, pega aqui só um profissional, fixa ele e pensa quantas empresas a gente vai ter ligada? 0, no mínimo 0, no máximo 1. Ou seja, o profissional pode estar ligado a uma empresa ou não. Agora, no outro sentido, fixa uma empresa. Fixei uma empresa qualquer, imagina, fixei ela. Em relação a essa empresa, quantos profissionais nós temos? No mínimo 1, no máximo N. Ou seja, no meu banco de dados, sempre que eu crio uma empresa, tem no mínimo um profissional ligado a ela,
ou no máximo N. Tá bom? É isso. Então basta você olhar, repetindo, né? Aquele que está mais distante da relação é o mínimo, ou seja, 0 aqui no caso da empresa, e aquele que está mais próximo é o máximo, 1. Então, para profissional, no mínimo 1, no máximo N. Perfeito? Ok, espero ter esclarecido isso, essa anotação de pé de galinha então. E nós vamos, né, com base nesses slides aqui, vocês podem dar uma olhada, né? Sempre olhando, consultando aqui para sempre que tiver dúvida. E nós vamos inclusive propor aqui um exercíciozinho só para nós encerrarmos a aula. Então esse exercício vai ser o seguinte. Gostaria que vocês olhassem esse diagrama, que é inclusive desse programa aqui, MySQL Workbench, e digam para mim qual é a cardinalidade de algumas relações aqui, tá certo? De uns relacionamentos. Então eu vou querer desses aqui: departamento, departamento, localizações de departamento, ou seja, esse relacionamento aqui, né? Departamento, localizações com departamento, projeto e departamento, e dependente e funcionário aqui em cima, dependente e funcionário. Então, por exemplo, projeto e trabalha em. Qual que é a cardinalidade dada nesse caso aqui? Projeto está aqui embaixo e trabalha em está aqui do ladinho direito. Nós podemos ver que trabalha em, se nós fixarmos ele, fixa um trabalha em, vai nessa direção, você tem o que? No mínimo um projeto e no máximo um projeto. Ou seja, né? Desse lado aqui. Então eu já poderia até escrever assim. Né? Agora, fixando um projeto, quantos que trabalham lá? No mínimo 1, né? Esse tracinho aqui, e no máximo N, pé de galinha. Então, 1N. Tá ok? Então, essa é a resposta da cardinalidade. E aí, fazendo uma resposta mais completa, né? Resposta é de cardinalidade assim, né? Projeto 1 trabalha em 1N. Ou seja, uma entidade trabalha em está associada exatamente a um projeto. Cada projeto, por sua vez, está associado a no mínimo 1 e no máximo N de entidades trabalha em. Tá legal? Bom, então é isso. Aí eu gostaria que vocês repetissem, então fizessem esse mesmo com esses outros campos. Eu vou pausar o vídeo e aí vocês analisam então. Só precisa desses 3, tá certo? Então, esses 3 aqui. Pausem o vídeo, baixem, né, o PDF para vocês darem uma olhada. Os últimos slides. Tentem resolver sozinhos, né? Treinar a anotação pé de galinha, e eu vou dar o gabarito daqui a pouco. Então você pausa o vídeo agora, por favor, tente fazer sozinho e depois olhe o gabarito para ver se você entendeu mesmo. Ok? Ok, valendo. Agora eu já vou passar então o gabarito. Departamento, localizações e departamento. Então, olhando esse aqui, nós vemos que ele sai daqui e vai para departamento. Esse D local aqui, inclusive, é a chave estrangeira. Tá certo? Esse D número aqui é a chave estrangeira, que se refere ao D número aqui de departamento. Então, a resposta é que a cardinalidade, a gente pensa assim, fixando um departamento, localizações para departamento, tem 1, né? 1 do lado do departamento e do lado do outro lado, né? Deixa eu só escrever aqui. Então assim, do lado do departamento localizações, nós vamos ter a cardinalidade 1N, né? No mínimo 1 e no máximo N. Ou seja, cada departamento ele vai ter no mínimo um departamento localizações e no máximo N, e por sua vez cada departamento localizações sempre vai estar atribuído a exatamente um departamento específico. Inclusive é a chave estrangeira aqui de número.
que faz referência à chave primária de departamento. Perfeito, pessoal. Agora vamos para os outros. Projeto e departamento. Bom, projeto e departamento, fixando um projeto, a gente tem no mínimo um e no máximo um departamento, então dessa parte aqui também é assim igual, né? Um departamento. E em relação ao projeto, nós temos no mínimo 1 e no máximo N. Tracinho e pé de galinha, né? Então 1N. Tá ok? A diferença aqui de ser uma linha pontilhada tem a ver com ser uma relação identificadora ou não. Um relacionamento identificador ou não. Como o projeto ele existe, mesmo não tendo um departamento específico, ele é essa linha tracejada. Agora, no caso de departamento localizações, ele é uma linha contínua, por quê? Sempre que você criar um departamento localizações, ele é uma entidade fraca e ele depende do departamento para existir. Lembra aquele conceito de entidade fraca nós estudamos em modelagem conceitual? Departamento localizações ele só faz sentido existir se tiver atrelado um departamento. Não existe você criar um departamento localizações e ter no seu banco de dados se não tiver sempre ligado a um departamento. Assim como o dependente, ele só existe aqui, ó, se ele estiver associado a um funcionário. Não tem por que você ter uma relação de um dependente se você não tem o do seu funcionário, né? Se ele não estiver ligado a um funcionário. Aqui no caso do projeto a gente viu que a semântica não é essa, que você pode ter um projeto, mas que não está atribuído a um departamento específico. Você pode já criar o projeto e ainda não tem um departamento específico, ou seja, no nosso projeto lógico, esse denum aqui, que é uma chave estrangeira referência ao número do departamento, ele poderia ser um valor nulo. Entendeu? Nós poderíamos criar um projeto, por exemplo, projeto Manhattan, e não está associado a nenhum departamento, tá ligado? Projeto Godzilla, sei lá, e não está associado a nenhum departamento ainda. E depois nós podemos até associá-lo a algum departamento, tá legal? Então vamos lá para mais uma resposta. Dependente e funcionário. Bom, dependente para funcionário. Se nós fixarmos um dependente e olharmos em relação ao funcionário, vai ter dois tracinhos aqui, ou seja, sempre né? Então, funcionário. No mínimo um e no máximo um funcionário. Que é, inclusive, esse FCPF aqui, que é CPF do funcionário, né? É uma chave estrangeira, e como é a linha contínua, inclusive essa é uma entidade fraca ligada a funcionário, e sempre que você criar um dependente, você vai estar ligado a um funcionário. E além disso, em relação a um determinado funcionário, então, vamos ver o outro lado da cardinalidade. Fixa um funcionário, quantos dependentes estão ligados a ele? No mínimo 1, no máximo N. Então, dependente 1N. Tá legal? Então, essa aqui é as cardinalidades. Bom, pessoal, então fica por enquanto isso, tá? Existem outros detalhes de notações que nós veremos mais pra frente. Inclusive, o seu pé de galinha eu vou mandar mais uns detalhes pra vocês, tá ok? Eu não vou especificar assim todos os tipos de modelo, todas as regras que existem, porque existem algumas extensões para alguns detalhes, extensões para essa anotação de pé de galinha, mas vocês utilizando esse básico já está mais do que o suficiente para a nossa disciplina, tá certo? Existe muita coisa na internet, depois até eu vou mandar mais conteúdo sobre notação para vocês, né? Qualquer correção também a gente pode conversar sobre isso. Mas fica por isso então a aula de hoje. Eu sei que é meio pesada, então a gente vai fazer novos exercícios. Para a semana que vem nós vamos continuar com o conteúdo, porém eu não vou cobrar exercícios na semana que vem, porque nós vamos ter o Integral FMS. Então eu gostaria que vocês focassem mais no Integral FMS, né?
principalmente quem vai fazer algum tipo de apresentação. Quem não vai fazer algum tipo de apresentação, gostaria que aproveitasse essa oportunidade para participar do evento, né? Dar uma olhada já no site, né, da Integra UFMS, da Facom, e tentar participar assistindo apresentações dos outros, enfim. Utilizar esse tempo, né, ainda mais que nós estamos em modelo de ensino remoto, nós estamos tendo pouco contato com mais pessoas, com divulgações diversas da parte acadêmica. Utilize então essa semana que vem, estaremos no ritmo mais lento. Não vou deixar de fazer videoaulas, porém vai ser um ritmo um pouquinho mais lento e não vou cobrar exercícios, tá legal? Então, mas peço que prestem bastante atenção nessa anotação e tentem descobrir aqui, entender realmente o porquê desses aqui que eu passei, tá? Tem que estar bem claro para vocês a anotação pé de galinha em relação a essas coisas aqui. E qualquer dúvida pode mandar no grupo ou falar comigo e seguimos em frente nas próximas aulas, então. Tá legal? Então é isso. Até a próxima aula e até mais.